Nesta terceira unidade de estudo, vamos tratar especificamente da concepção de educação segundo cada um dos três autores, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. O objetivo dessa unidade é compreender alguns conceitos-chave da sociologia da educação, procurando caracterizá-los nos ambientes aos quais se referem, sociedade, cultura, educação, escola, partindo da abordagem dos autores como Durkheim, Marx e Weber. Tomaremos como referência autores como Durkheim, Marx e Weber. Cada um desses autores empreendeu suas análises sobre os processos educacionais no contexto histórico das sociedades em que viveram. Dos três autores clássicos, Durkheim foi o que mais se dedicou a estudar educação, tendo como preocupação central em sua obra a restauração da ordem social, a educação identificada por ele como uma instituição fundamental para a preservação dessa mesma ordem. Vivendo em uma sociedade bastante conturbada pelas transformações sociais desencadeadas pelo duplo processo revolucionário francês e inglês e observando de maneira particular a sociedade francesa, a preocupação de Durkheim foi com a ordem social. Ele afirmava que a raiz de todas as mazelas da sociedade de seu tempo era uma certa fragilidade moral incapaz de guiar a conduta dos indivíduos. Para Durkheim, os valores morais constituíam um dos elementos mais eficazes para neutralizar as crises econômicas e políticas. Para ele, a educação deveria ser inserida neste projeto de restauração da ordem, sendo considerada não somente como um instrumento de instrução e transmissão de conhecimento, mas, numa visão mais ampla, um meio de garantir maior integração e identificação do indivíduo com o sistema social. Para ele, os conteúdos da educação são construídos externamente e internalizados no indivíduo como normas e valores desenvolvidos por uma sociedade ou grupo social em determinados momentos históricos, adquirindo certa generalidade e, com isso, uma natureza própria. Cada sociedade, analisada em determinado momento de seu desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de modo geralmente irresistível. Assim, haveria em cada sociedade um tipo regulador de educação. Portanto, o sistema educacional não tem caráter individual e imutável, especialmente quanto às suas finalidades. Ao contrário, ele é determinado e desenvolvido pelo modo como a sociedade o organiza e estrutura, sendo um sistema que atua coercitivamente sobre as vontades individuais. Cada período histórico tem sua característica particular, o que inviabiliza a aplicação de um mesmo modelo pedagógico. Definitivamente, é impossível mudar os costumes que formam os sistemas de educação, pois a educação será sempre o reflexo da sua sociedade. A educação se constitui em um elemento fundamental para a conservação e o funcionamento do sistema social. Ele é o meio pelo qual a sociedade se renova e preserva as condições de sua própria existência. A sociedade só pode subsistir se dentre seus membros existir uma sólida coesão social. É a educação que perpetua e reforça os laços dessa união, fixando desde cedo no comportamento da criança as semelhanças essenciais que a vida coletiva deseja. Max Weber demonstrou que, através dos sistemas escolares e das práticas sociais construídas em seu interior, consolida-se um processo de afirmação e imposição das ideologias dos grupos sociais e do poder estabelecido. Segundo ele, a dominação ocorre em diferentes instituições, inclusive na escola. É um espaço de reprodução e legitimação de certos padrões de conduta e comportamentos característicos de um determinado grupo social. Ao mesmo tempo, atua na inculcação e no reforço de bens culturais, promovendo a preservação e a reprodução de modelos hegemônicos vigentes na estrutura social.
No material disponível, você poderá aprofundar a reflexão sobre a estratificação social e como os homens estão separados em virtude das possibilidades de acesso aos bens materiais e culturais. Vá até ele. Além disso, afirmava Weber que os bens educacionais não são disponibilizados uniformemente no interior de uma dada sociedade, o que significa dizer que os bens educacionais existem para uns e são negados para outros. Os indivíduos de status sociais diferentes experimentariam formas distintas de bens educacionais. Como apontava Weber, a tendência crescente da especialização dos indivíduos nas sociedades capitalistas expressa a segmentação da educação, na medida em que os indivíduos seriam preparados para exercer papéis sociais distintos e qualificações especiais. Marx, por sua vez, em sua obra, não conferiu um espaço de destaque para o tema educação. Embora não tenha efetivado uma análise específica da questão educacional em diferentes momentos, empreendeu uma crítica à subordinação da escola ao capital no sistema que escolheu analisar. Sabemos que sua principal preocupação foi analisar as relações socioeconômicas e políticas de um modelo específico de sociedade, a sociedade capitalista, e o seu desenvolvimento no processo histórico. Na concepção de história e na concepção de homem que elabora, a questão educacional encontrava-se inevitavelmente presente. A educação aparece como uma dimensão inerente à praxis humana, e, como tal, é essencial à dinâmica da sociedade. Para Marx, a concepção de educação deveria ser pensada, articulada com o horizonte das outras relações socioeconômicas de uma determinada sociedade em um processo histórico específico. Assim, para entendermos sua perspectiva na análise do fenômeno educativo, precisamos compreender o modo como Marx interpretou criticamente o capitalismo. Análise essa que já foi empreendida na unidade 2 do nosso estudo. Segundo Marx, a história tem sido marcada pelo conflito explícito ou implícito entre aqueles que concentram sob o seu domínio o poder e a riqueza e os que são dominados, explorados e excluídos. A contradição interna entre as classes sociais é o traço mais evidente da dinâmica social capitalista. Na discussão marxista sobre infra ou superestrutura, o Estado surge como estruturador e controlador dos aparelhos repressivos, tais como administração, polícia, exército, tribunais, que constituem seus aparelhos de repressão. Tais aparelhos têm o papel de garantir, predominantemente pela força, as condições políticas para a reprodução das relações de produção. A subordinação do trabalhador ao empresário não se restringe, portanto, à dominação econômica. A dominação estende-se ao campo ideológico e jurídico de toda a sociedade. A burguesia utiliza-se do aparelho de Estado para fazer prevalecer seus interesses e privilégios e tirar proveito da ideologia dominante para manter controlada toda a sociedade. Para além dos seus aparelhos repressivos, o Estado conta com aparelhos ideológicos correspondentes às instituições da sociedade civil, como os sindicatos, as escolas, as igrejas, as famílias, a imprensa, os meios culturais, entre outros. Os aparelhos ideológicos do Estado, por meio de suas práticas e instrumentos, sustentam as ideologias e assim contribuem para reproduzir as relações de produção, garantindo a opressão de classe e suas condições de exploração. Na análise marxista, a escola acaba assumindo o papel de reprodutora das desigualdades sociais, na medida em que contribui para o reforço e a inculcação da ideologia das classes dominantes e mesmo para a reprodução das próprias classes sociais. Por meio da aprendizagem, é reproduzida ideologia da classe dominante com o objetivo de reforçar as relações de exploração que caracterizam a sociedade capitalista. O papel da escola
Seria, portanto, reproduzir a estrutura social por meio de um trabalho de interiorização da ideologia dominante favorável à manutenção de uma estrutura de classes. Apesar das profundas diferenças que separam as correntes ideológicas que se ocuparam da questão da educação, existem entre elas um ponto de encontro. A educação constitui um processo de transmissão cultural no sentido amplo do termo. Valores, normas, atitudes, experiências, imagens e representações, cuja função principal é a reprodução do sistema social. Terminamos aqui a terceira unidade. Aguardo você na próxima. Bons estudos!